Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa terceira aula desse módulo lindo, que é o módulo de ilustração digital. Talvez alguns de vocês estejam estranhando aí o fato de eu estar falando um pouco mais baixo hoje, mas é porque, de fato, minha garganta está pedindo socorro. Não dou conta de falar mais alto que isso. Na verdade, até consigo, mas só se for necessário mesmo. Então, galera de casa aí, se vocês não estiverem me escutando, galera da sala, se vocês não estiverem me escutando direito, me avisem que eu falo um pouco mais alto, tá? Mas, justamente por isso, eu vou pedir a colaboração de vocês, porque se eu não precisar falar mais alto, vocês conseguem me escutar tranquilamente, tá? Primeiro recado de todos eles é que na sexta-feira vocês têm o quê? Prova, excelente. Já. Essa sexta agora? Sexta agora. Tá passada eu falo, tem cabo. Pois é. Essa sexta agora vocês têm a avaliação, beleza? Segundo recado é que, se vocês quiserem ganhar aí, há a possibilidade de ganhar até R$ 5.500, tá, gente? Para vocês participarem, basta adiantar uma parcela de vocês. Acho que agora para dezembro é R$ 1.000, ou é R$ 500, não lembro. Eu sei que vai aumentando gradativamente, até chegar a um prêmio de R$ 2.500. Se você somar tudo, dá R$ 5.500 de prêmios, tá? Então, há a possibilidade de você ganhar até os R$ 5.500 de prêmios. Beleza? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre tipografia, tá? Tipografia, gente, que nada mais é do que o estudo por trás das fontes, tá? Então, o que é tipografia? Tipografia é a arte e o processo de criação, na composição e impressão de um texto, seja esse físico ou digital, ok? Assim como no design gráfico em geral, o objetivo principal da tipografia é dar ordem estrutural e forma à comunicação escrita, beleza? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Por trás da tipografia existe todo um estudo, toda uma forma de você utilizar a tipografia. Não é simplesmente chegar lá e botar aquela ali e acabou a história. Não é só isso, tá? Então, para ser capaz de selecionar as melhores fontes para o seu projeto, é preciso levar em consideração uma série de fatores. Se aquela tipografia fica agradável aos olhos, leiturabilidade, legibilidade, tudo isso eu vou falar hoje. Então, não basta encontrar uma fonte que você julgue bonitinha, uma fonte bonita. Ela precisa ser adequada ao seu objetivo, tá? E a forma que você irá aplicá-la também é muito importante. Então, existem existem quatro classificações primárias de estilo, tá? Quando eu digo 4 classificações primárias, eu estou falando aqui basicamente das que surgem, tá? Existem hoje vários, né? Aqui, a grande parte das fontes hoje se encaixam nesse padrão aqui, tá? Por exemplo, a começar pela sem serifa ou sans serif, tá? Aqui eu estou falando de uma tipografia como essa aqui, tá? Com recorte perfeitamente detalhado, a gente consegue enxergar onde é o recorte aqui sem problema nenhum, né? A gente vê onde ela termina ali sem firula, vou dizer assim, tá? Já uma fonte com serifa, ela já tem um pouco mais de firula. Quando eu digo isso, eu quero dizer que aqui o recorte não é tão bem detalhado. Você vê que tem uma pancinha assim, ó, uma voltinha saliente. Aqui essa barriga vai até mais embaixo. Aqui a pontinha não é recortada, não tem um recorte reto, tá? Você tem um puxadinho ali apresentando como serifa, certo? E aqui eu tenho uma fonte script. Essas fontes scripts, elas simulam
a escrita à mão, tá? Então, quando eu encontrar uma fonte que simula uma escrita à mão, eu estou falando de uma fonte script. E aqui eu tenho as fontes Dingbat, que basicamente são as fontes que usam símbolos, caracteres especiais, que representam as letras do alfabeto, ou às vezes nem representam as letras do alfabeto, mas são usadas em algum projeto, tá? Então, cada estilo desses aqui possui uma família de outros estilos, tá? Então, cada estilo comporta inúmeras famílias de fontes diferentes. Hoje em dia, com a tecnologia digital, é praticamente impossível contar o número de tipos ou fontes, tá? Que cresce exponencialmente, qualquer um podendo criar aí a tipografia em qualquer lugar diariamente, tá? Então, cada família, por sua vez, família de tipografia, tá? Por sua vez, pode abrigar algumas ou todas as variações, tá? Aqui eu tenho Thin, Light, Regular, Medium ou Semi-Bold. Medium ou Semi-Bold é a mesma coisa. Eu tenho Bold e eu tenho Black ou Extra Bold. Black ou Extra Bold é a mesma coisa. Todas as variações com itálico também, tá? Alguns tipos ou algumas tipografias, algumas fontes, não tem todas essas variações nas famílias, certo? Mas a grande maioria possui. E o que a gente está falando aqui? Eu estou falando basicamente de forma grosseira. Eu estou falando da aplicação do negrito na letra, tá? Isso de forma grosseira, certo? Aqui eu tenho Thin, Light, Regular, Medium ou Semi-Bold. Tenho Bold e Black ou Extra Bold. Ok? Compreenderam? Professor, já tem como fazer as atividades no Avalon? É para ter, só que o Avalon agora, não sei se está passando por manutenção, sei lá. Eu sei que está muito lento no momento. Não está abrindo nada. Tá? Eu só consegui entrar, mas liberar alguma coisa para vocês eu não consegui. Tá? Então, gente, composição gráfica. Quando a gente está falando de letra, de fonte, de tipo, a forma que você vai compor o seu conteúdo tem tudo a ver com a legibilidade e leiturabilidade. Esses aqui, gente, são fatores que a gente sempre bate na tecla, sempre bate o pé e fala para vocês. Vocês, como designers, vocês têm que deixar claro o texto que vocês querem passar, ok? Claro. Quando eu digo claro, eu não estou falando simplesmente da intenção por trás do texto. Estou falando da leitura do texto mesmo. E isso vai passar pela legibilidade, que é a facilidade com que uma letra pode ser diferenciada de outra, tá? Para isso, é importante considerar contraste de cor, escolha de fonte, se vai ser uma fonte com serifa, sem serifa, etc. Você precisa cuidar dos espaçamentos entre caracteres e da construção do desenho da fonte em si, tá? Leiturabilidade se refere à facilidade com a qual o olho absorve uma mensagem, certo? Aqui eu estou falando do espaçamento entre as linhas, espaçamento entre palavras, uso de caracteres de caixa alta e caixa baixa, além do alinhamento. Tá? Para isso, para a gente trabalhar a legibilidade, leiturabilidade do nosso texto, eu preciso traçar algumas linhas que a gente tem como meta para a construção de uma fonte. Vocês já escreveram em caderno de caligrafia? Muitos de vocês têm certeza que sim. Quando você tem que escrever a letra pegando na linha de cima, na linha de baixo e todo aquele negócio para ficar redondinho, ficar certinho. Pois é. Aqui nós temos algo semelhante na hora de projetar uma tipografia, na hora de pensar nisso, tá? Para isso, nós temos 4 linhas que limitam essas marcações, que, na verdade, denominam essas marcações. Primeira delas,
linha de base. A linha de base é a linha do caderno, por exemplo, a linha de baixo ali, onde você vai ter como base a construção do seu texto. Essa roxinha aqui, ó. Tá? Beleza? Tranquilo. A linha de base, ela diz que as letras não irão ultrapassá-la para baixo, a menos que essas letras já sejam caracteres assim para isso, né? Sejam caracteres que naturalmente vão fazer isso, como o P, o Q, o G em alguns casos, o F em alguns casos e por aí vai. Aqui eu tenho a linha de caixa alta, que é essa azul aqui, ó. A linha de caixa alta, reparem que o T, por exemplo, que está na caixa alta, ele está encostando na linha de base e o topo dele está ali encostado na linha de caixa alta. Para que isso, cara? Aqui limita a altura das letras, certo? Basicamente. Se houver alguma letra que vai ultrapassar essa altura, ela vai chegar no máximo até a linha ascendente, que é a vermelha aqui, ó. Tá? Aqui algumas letras que vão acima da linha de caixa alta vão encostar nela ali. Por exemplo, aqui eu tenho os pingos dos is, eu tenho o B, ponta do B ali, e o F ali também, tá? Então, dependendo da tipografia, você vai ter variações aí de letras que vão ultrapassar. Normalmente o L costuma ultrapassar aqui também, tá? Para vocês entenderem aí como funciona. E eu tenho a linha descendente, que é justamente o contrário da ascendente. A descendente, ela vai servir para as letras que ultrapassam a linha de base, ok? No caso, ultrapassam para baixo. Como o P, o Q, já falado, o cedilha, o F em alguns casos, deixa eu ver, o G em alguns casos, e por aí vai, tá? Aqui vocês precisam compreender alguns termos. Eu nem gosto de usar esse nome em inglês, mas eu vou usar, que é o leading, né? Basicamente é o espaçamento entre linhas, certo? Isso aqui, gente, é a distância entre uma linha e outra. Por que que é importante isso aqui? Para quem tem déficit de atenção, se você coloca um texto muito espaçado, é o suficiente para essa pessoa se distrair. Você, como designer gráfico, vai colocar um texto extremamente espaçado como esse aqui, ó. Alguém que tem déficit de atenção está lendo esse texto, a borboleta passa, ele se distrai e presta atenção na borboleta. Tá? Então, cuidado com o espaçamento. Se o espaçamento estiver muito próximo, vou usar um exemplo aqui para vocês, porque eu prefiro usar exemplo. Olha lá, o Ava não está desse jeito aí, gente. Cara, eu vou pegar aqui qualquer texto aqui. Tá. Aqui, gente, reparem que esse é um texto em que, assim, o espaçamento está tranquilo até, né? Mas se eu pegar esse mesmo texto, botar um espaçamento simples, eu já tenho que forçar mais a minha vista para separar uma linha de outra, para focar no conteúdo e compreender o que eu estou lendo. E piorou se eu fizer isso aqui. Não dá nem para ler, né? Mas aí eu vou lá e simplesmente coloco um espaçamento duplo, que aí fica um espaço muito grande, e entendo, isso aqui, esse espaço todo aqui entre uma linha e outra é o suficiente para alguém perder a atenção. Perdeu o foco. Tá? Então, recomendado, cara, eu costumo usar 1,15, mas recomendo assim 1,5 também, o máximo ali. Beleza? Entre 1,15 e 1,5. Tá? Para vocês terem ideia.
Depois do leading, nós temos um outro termo que é o tracking. Tracking é o espaço entre as letras, tá? A aplicação do tracking nós veremos quando a gente for usar uma ferramenta de fato de criação. Aqui até hoje é o último dia de teoria, depois a gente começa com a prática, né? Vocês vão ver usando isso aqui. Se bem que hoje vocês vão praticar também, mas tudo bem. Então, ó, um texto sem o tracking, compreendam que a palavra está normal aqui, está tudo normal. Com tracking negativo, ela comprime o texto, tá? Com tracking positivo, ela exprime o texto. Basicamente, vai ser delimitar o limite, né? Na verdade, delimitar o limite, ó. Você, ao espaçar uma letra e outra, certo? Comprimindo ou deixando o texto mais largo, beleza? Aqui, gente, eu tenho o kernel, que é o espaçamento entre os caracteres. Professor, mas o senhor acabou de falar que um entre as letras aqui, entre caracteres. Qual é a diferença, cara? Oi, pegando. Aí tá coisa. A garganta, só a garganta. Tá? Falei no começo da aula, por isso que eu tô dando essa aula assim, falando baixo, paradão, porque tá tenso. Kernel, gente, ele é aplicado quando nós temos, por exemplo, digamos que uma anomalia no texto, tá? Tenho certeza que muitos de vocês já viram algumas palavras com algumas fontes que ele fica esse espaço todo aqui entre um caractere e outro. Por que que isso aqui acontece? Porque as fontes são criadas dentro de caixas, digamos assim, tá? Essa caixa é pré-definida e o mesmo espaço, mesmo tamanho para todas as letras. E aí, se eu pego o I, por exemplo, que não ocupa o espaço dessa caixa, ele adiciona um espaço entre a palavra, o espaço natural das letras, e aí fica um espaço gigantesco, né? Por isso que a gente aplica o kernel para harmonizar a leitura, beleza? Tranquilo? Compreenderam? Tá. Aqui nós vamos falar de hierarquia visual. E eu tenho certeza que muitos de vocês nem leram o texto lá em cima e já foram ler o que está escrito ali embaixo. Você presta mais atenção e depois você leu na primeira parte do texto, ainda buscou ler o pequenininho lá embaixo antes de ler todo esse texto aqui em cima. Aconteceu isso com vocês? Quem fez isso? Só levanta a mão, assim, só para eu saber. Quem veio direto aqui, nessa parte do texto, quando eu mostrei? Já foi olhar direto aqui. Sabe por que disso? Esse é o melhor exemplo de hierarquia visual. Porque era isso que eu queria que vocês olhassem primeiro. Tá? Eu destaquei o texto justamente para vocês olharem primeiro para aquela parte ali. Certo? Eu poderia muito bem não ter colocado destaque algum ali, que nem sigo fazendo nos outros slides, e aí vocês não teriam a preocupação de olhar direto para isso aqui. Quer um exemplo? Tá aí, ó. O senhor Gustavo já está pensando besteira aí, né? Olha lá o outro também. Gente, é o seguinte. Deve ser mesmo. É o seguinte, isso aqui nada mais é do que marketing. Marketing focado em hierarquia visual. Quem olha assim acha que é sexo grátis, né? Mas aí você prende a atenção da pessoa e quando você vai ler, o que está escrito? Vou ler tudo. Está lá, Beto, Centro Automotivo Multimarcas. Na revisão geral do seu veículo,
independentemente de qual seja seu sexo, ganhe grátis uma troca de óleo. Sua mente poluída, cara. Você viu que não tem nada a ver com o que você pensou. A sua mesmo. Falei nada, tô rindo do gato lá no bobão. Outra vez poluída lá também, ó. Tô rindo do bobão do gato lá, ó. Deve ser. É. Quase. Pois é. Enfim, gente. É só para vocês compreenderem que a hierarquia visual ela tem uma influência enorme na forma com que as pessoas vão ler o seu texto, o seu conteúdo. Tá? Então, isso aqui foi puro marketing. O cara que... Você vê um carro chegando próximo dali e diminuindo a velocidade, você já sabe o que o cara está procurando. Né? Mas aí quando ele chega... Se ele passar reto, é porque ele leu o texto todo e entendeu que não era o que ele queria. Agora, se ele entrar, é porque ele queria trocar o óleo mesmo. Beleza? Aí, agora sua mente poluída. Eu não falei nada. Eu falei que o cara queria trocar o óleo. Então, erros comuns que as pessoas cometem na hora de trabalhar com tipografia, com fonte, enfim, de colocar um texto. É você usar a fonte errada na situação errada. Por exemplo, roubaram meu celular que ainda estou pagando ontem. Tá? Se você coloca isso aqui na minha cabeça automaticamente, tá, gente? No inconsciente, independente do texto, no inconsciente, eu entendo que, beleza, levaram seu celular, mas você está bem. Tipo, não aconteceu nada demais. Você está bem. Não é? Sim, inconsciente mesmo. Outra é pior ainda, se eu usar a tipografia e a cor errada. Por exemplo, estava no ponto de ônibus quando duas pessoas armadas chegaram. Pô, na minha cabeça, essas duas pessoas armadas estavam indo fazer a segurança na parada, assim. Sei lá, né? Tipo, zoeira. Ah, chegaram lá e ficaram lá de boa. É. Então, cara, cuidado com as fontes que vocês usam. Ok, Vinícius. Cuidado com as fontes que vocês usam, tá? Um exemplo disso é essa frase bem aqui. Um exemplo muito claro. É a mesma frase nos dois desenhos, tá? A frase é a seguinte: I will be waiting for you. Basicamente, eu estou dizendo que eu estarei esperando por você. Nas duas frases. Você, se você recebe um bilhete como esse aqui, o que tu acha que vai acontecer? Vou morrer já. Vai morrer já já. Tu Tô sendo ameaçado. tá sendo ameaçado. Beleza? Que linda a primeira. Deve ser mesmo, Demarco. Deve ser. Agora, se você recebe um com essa fonte aqui, o que tu acha que é? E tu? Faltou só mandar o WhatsApp, né? Eu já acho que é a morena que estava esperando em casa. O jantarzinho, luz de velas, assim, de padrão, entendeu? Falou aquele que está solteiro. Enfim, basicamente, eu já espero algo assim bem melhor, né, do que a morte, porque isso aqui para mim é a morte, tá? Você prefere a primeira, né? Tá a fim de morrer, né, Eric? Enfim, aqui, gente, vou mostrar para vocês onde, na verdade, vou mostrar um site que hoje é muito utilizado, todo mundo coloca as fontes lá que cria, então nesse vocês vão achar mais fácil, tá? Que é para vocês baixarem fontes. Que site é esse, professor? Google Fontes. Tá. Não estou about sobre, mas acho que vai dar certo também. Ó, vou em fontes aqui.
Esse aqui, gente, se vocês quiserem traduzir, clica aqui com o botão direito, traduzir para o português, tá? Mas vocês podem vir aqui e colocar a linguagem também. Em português vai ser o texto. Só tem que achar. Não tem? Não tem. Uai. Enfim. Vocês podem traduzir aí. Tá? Aqui, como funciona isso aqui? Primeiro, eu posso pesquisar direto por uma fonte, se eu já souber o nome de uma, tá? Que ele vai me entregar as famílias dessas fontes, ok? Eu posso digitar uma frase específica para buscar uma fonte que atenda a essa frase, por exemplo. Tá? Então, ó, eu vejo aqui a tipografia que vai dar certo. Acho que não é brincadeira, tá, gente? Eu gosto muito do Palmeiras, inclusive. Você tá falando bem. Não tô mentindo. Coloquei já ano que vem, mas que volta passando. Não. Era para ser engraçado, né? Sou vascaíno. Então, ó, eu posso aumentar aqui o tamanho da tipografia, tá? Para vocês compreenderem como é que ela aparece aumentando o tamanho ou reduzindo. Beleza? Aqui nós temos as categorias em que você escolhe uma fonte com serifa, só tirar a seleção das outras. Então aqui eu tenho fontes com serifa apenas. Se eu quiser uma fonte sem serifa, é só tirar essa seleção aqui, tá? Que aí ela vem mais detalhada, pelo menos a maioria. Do tipo exibição, caligrafia, que é script, ou monoespaçada. Tá? Aqui no caso, tá recebendo todas, certo? Pra gente brincar aí. Aqui o idioma, né? Se vocês quiserem, todas as línguas. Deixa eu ver. Realmente não aparece português, pelo menos não tô achando. Aqui tem propriedades da fonte, por exemplo, se eu quiser uma fonte com vários números de estilo, espessura, deixa eu tirar isso aqui, inclinação, que é o itálico, e largura também, se vocês quiserem mexer nessas opções. Como que vocês vão fazer o download disso aqui? 6 pontos garantidos ano que vem. Contra o Flamengo é verdade, o Vasco e o Flamengo vestido. Flamengo peida pro Vasco. Um tanto. Professor, preciso de reposição, cheguei atrasado. Vai dizer que é mentira? É mentira. Deve ser. Já viu Você o tá Flamengo treme para algum tipo. Flamengo treme na base contra o Vasco. Nós jogamos na nossa base. Deve ser mesmo. Deve ser mesmo. Deve ser. Titular. Bota para jogar. Deixa o nome completo aí no chat, Samuel. Ou deixa logado aí. Não sei. Gente, aqui basicamente eu vou buscar uma tipografia que tem outros estilos, tá? Aqui eu vou baixar essa família e observem que vai vir no arquivo zip, tá? Cliquei em baixar, vai vir nesse arquivo zip. Eu vou mostrar na pasta aqui. Dá um duplo clique. Para eu instalar isso aqui, gente, é só eu dar um duplo clique aqui e instalar, tá? Ele vai instalar essa tipografia. Professor, mas tem famílias que tem 30 e 10 estilos. Eu vou ter que fazer isso um por um? Não. Tem outra forma de você fazer isso. Você vai vir aqui no painel de controle. Tá? Se não estiver mostrando assim, cara, coisa. É porque tá assim, categoria. Eu gosto de deixar ícones grandes porque para mim já aparece a opção de fontes aqui, ó. Clicou aqui. O que eu vou fazer? Nessa pasta que está aberta, eu seleciono todas essas tipografias que eu vou instalar e arrasta para cá, ó. Deixa eu ver, cadê? Bora.
Não sei. Mostrou alguma notificação? Não mostrou nada. Tá, é para ele simplesmente... Uai. Não sei se essa é uma tipografia que eu já tenho aqui, mas se eu já tivesse, ele não ia deixar. Eu acho que é porque eu já tenho robô condensado. Aí ele não vai instalar. Eu teria que encontrar uma que eu não tenho. Deixa eu ver se eu já tenho essa aqui. Basta. Só não precisa copiar o OFL, tá, gente? Eu acho que essa aqui também já tem. Essa aqui também já tem, hein? Deixa eu ver. Na verdade, ele apresentou algum erro aqui, ó. O arquivo solicitado não era um arquivo de fonte válida. Ok. Ele não está interpretando como arquivo de fonte válida isso aqui. Ou já tem, de fato, instalado aqui. Porque se já tiver, ele não vai permitir fazer isso, não. Tá. Enfim, você só consegue instalar aqui de novo. Pode fazer desse jeito que eu estou fazendo. Mas só vai conseguir se não tiver instalado na sua máquina. Se já tiver instalado na sua máquina, não dá certo. Beleza? Vou tentar a última vez daqui criar a chamada de vocês no AVA. Senão, eu vou mandar um formulário para vocês responderem. Deixa eu explicar aqui. Ó, tem aqui os detalhes de como baixar. Eu vou explicar para vocês a atividade de vocês. Tá? Eu liberei aqui no Avalon, vou liberar, na verdade, a atividade da aula 1. Ó, só vou mudar os prazos aqui. Atividade da aula 1, da aula 2. Da aula 2 eu cheguei a explicar para vocês. Expliquei de imagens, imagem, corrente purista e corrente visual, isso eu expliquei para vocês, né? Eu só não expliquei da aula 1 e da aula 3 eu vou explicar agora também. Deixa eu ver se eu consigo publicar isso aqui. Põe para escanteio. Eu vou fazer a chamada com vocês na pauta. E aí, meu Ava não tá me deixando fazer nada, cara. Vou nem liberar a atividade da aula 1 para vocês, não, porque o Ava não tá me deixando fazer nada. Parece que enrola todo aqui. Tá chorando com o seu carro. Eu tô quase chorando, mano. Quase chorando. Tá quase chorando, tem que vir passar na série A, mas demais. Ô, doido, nós estamos ricos agora, mas tu acha que eu vou sofrer? Tô rico. Você jura? Olha o trem querendo, olha o trem querendo. Deixa eu mudar o prazo aqui. Tem que pedir pro Vasco não cair passando bem de novo. Ele vai voltar pra casa dele. Deixa de ser besta. Isso não vai nem passar perto de acontecer, Não mas... vai? Claro que não. Beneto aí hoje, tá com você? Quem? Beneto? Cara, não havia ainda hoje, não. Mas eu acho que não estava aí ontem. Gente, ó, vou aproveitar e vou explicar a atividade de vocês aqui da aula 1, tá? Da aula 2 eu já expliquei. Da aula 3 também. Da aula 3 é o seguinte. Vocês têm a atividade prática aqui, que é
só procurar, tá? Eu quero só saber os estilos de fontes com serifa, sem serifa, script, dingbat e monoespaçado. Eu só quero que vocês me entreguem o nome dessas fontes. Beleza? Da forma que ficar mais fácil para vocês. Pode ser no Google Apresentações, no que for. Eu quero exemplos dessas fontes. E vocês irão fazer o seguinte também. Numa folha de papel, tá? Vocês irão escrever aquelas linhas que eu mostrei para vocês. Vocês vão fazer aquelas linhas que eu mostrei para vocês. Cadê? Eu fechei o slide? Fechei. Mas é a linha de base, linha de caixa alta, ascendente e descendente, certo? Vocês vão tracejar todas essas linhas e vão escrever de A a Z e de 0 a 9. De A a Z eu quero maiúsculo e minúsculo, ok? Acompanhando aquelas linhas, o tracejado daquelas linhas. Como que é para fazer, gente? É como se vocês estivessem criando a tipografia de vocês. Certo? Então, inventem a letra que vocês quiserem aí, façam o que quiserem nessa atividade. Fechado? Essa é a atividade da aula 3. Da aula 1... Deixa eu ver aqui. Não, eu quero no papel mesmo. Na mão mesmo. Da aula 3 é a mão mesmo. Tá? Da aula 1, tem atividade teórica e atividade prática. A atividade prática é o seguinte, eu entreguei 4 empresas na mão de vocês, tá? É a empresa Redflix, Tucanos, Atebra ou Age. Vocês vão escolher uma dessas. A Redflix é um stream de filmes, será porque, né? Sim. Né? Tucanos é uma empresa de roupa, Atebra é a Academia de Tecnologia Brasileira e Age é a empresa de computação gráfica. O que eu quero que vocês façam? Acessem esse link aqui, ó, tá? Que é o Logo Maker. Aqui vocês irão criar uma logo para uma dessas empresas. Só que prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Vocês vão criar essa logo primeiro no papel. Desenha a logo no papel, sem abrir isso aqui. Tá? Desenha a logo no papel. Depois de desenhar no papel, vocês vão tentar reproduzir o que vocês desenharam no papel aqui. Só que é o seguinte, não tem a obrigação de ficar igual, tá? Não precisa ficar exatamente igual. Já achei isso. Não tem a obrigação de ficar exatamente igual, tá? Vai fazer na mão, é só para praticar ou mandar foto. Vocês vão mandar foto dos dois. Prestem atenção, tá? Aqui, no Logo Maker, por exemplo, vocês não vão conseguir fazer o download dessa imagem, nem nada do tipo. Então, vocês vão tirar um print, ó. Já tem até uma aqui que eu tinha só mostrado o uso da ferramenta para a galera. Ó, se eu clicar em qualquer outra ferramenta por fora, ele vai adicionar essa marca d'água e vocês não conseguem baixar nem nada. Então, cara, tira um print, tá? Ó, print screen, por exemplo. Aí, se eu precisar deixar ele aí. Não, cara, vocês vão inventar o jeito de vocês. Aí. Tira um print, aí eu vou aqui no Paint e Ctrl V. Eu tenho essa parte aqui, é só recortar isso aqui, tá? E aí me manda essa partezinha. O que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês o uso da ferramenta, vou até excluir isso aqui, tá? Primeiro, se vocês quiserem trabalhar com texto, eu tenho texto normal e um texto curvado, tá? Sei lá, vou pegar aqui a Tucanos, né? Quer alterar, na verdade, vamos lá, Tucanos, beleza. Peguei aqui o texto, tá todo aqui esse camarada. Cara, isso aqui tá me agoniando, hein? Meu mouse tá, o fio tá descendo, tá travando, não tô conseguindo mexer nada. Enfim, tem como fazer essa atividade pelo telefone? Tem, sim. Tá, então eu tenho aqui a empresa, tá? Vocês escolhem aqui a tipografia que vocês vão usar, né? Designs, que é Fenty, enfim.
pixel e monoespaçado. Vocês vão brincar aqui com o texto, tá? Aqui vocês brincam com as cores do texto. Beleza? Inclusive, vai apresentar as cores em hexadecimal. Se vocês quiserem buscar lá no seletor de cores do Google, como eu mostrei para vocês, e trazer a cor de vocês aqui, é só digitar a cor aqui que ele vai aceitar. Opacidade, se vocês quiserem deixar o texto mais transparente aí, ou menos, né? Vocês podem brincar com isso aqui. Brincadeira com o texto. Aqui eu tenho formas, por exemplo, formas circulares. Isso aqui é um círculo comum. Tá? Eu adicionei aqui um círculo comum. Calma que eu excluí demais. Para excluir só esse aqui. Tá? Aqui eu tenho... Isso aqui tudo virou uma caixa só do texto, tá, gente? Porque o meu texto é curvado, ele vai com a marcação de um círculo. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, um radial, né? Nessa brincadeira eu posso mover ele para trás, send to back, e aí ele vai lá para trás, ó. Tá? Dá para brincar com a curvatura do texto ainda. Quer ver? Option, não. Enfim, isso aqui é tudo curvatura do texto, static position, font size. Fazer o seguinte. Vamos traduzir, né? A gente não precisar ficar virar para trás, virar horizontalmente. Cara, eu acho que eu teria que brincar... Não, eu teria que brincar com o tamanho desse ícone aqui para estar mexendo com o texto. Tá. Enfim, isso aqui eu só estou mostrando o uso da ferramenta, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, ó, aqui, cara, eu queria mexer na curvatura do texto. Eu teria que fazer assim. É só na lateral que eu vou mexer, é isso mesmo. Tá? Para mexer na curvatura do texto. Eu vou deixar dessa forma. Aqui tem diversas formas, como eu mostrei para vocês. Se vocês quiserem mexer com balde de tinta para colorir um espaço fechado, tá? Aqui tem as camadas, mas aqui também tem uma série de opções de itens, se vocês quiserem buscar aqui para adicionar. Sei lá, vocês... Camisa, loja de roupa, não sei o que eu adiciono aqui. Sei lá, vou colocar um coração aqui no centro, tá? Altera a cor do coração ali. Aqui, nesse caso, deixa eu usar a mesma cor na letra, tá? Tô aplicando ali para ficar tudo com a mesma cor. E aí eu vou adicionando, vou criando, enfim. Só que a ideia é vocês criarem algo semelhante ao que vocês fizeram primeiro no papel. Beleza? Professor, tem que ficar igual do papel? Mais uma vez, não tem que ficar exatamente igual do papel, mas tentar se aproximar. Professor, tem que ficar lindo, perfeito, bonito? Não, isso aqui é justamente um desafio mesmo. Tá? O uso das ferramentas completadas eu vou mostrar para vocês quando a gente começar, de fato, com a prática bruta. Tá? Compreenderam aqui o que é para ser feito? Eu tenho que sair agora. Então, ó, tirei print, tá? Tirei print disso aqui e mando print. Oi. Na terceira aula que você falou que de A a Z... E de 0 a 9. Não, mas de A a Z normal. Só... Eu quero de A a Z maiúsculo, de A a Z minúsculo e de 0 a 9. Professor, vou ter que sair. Eu vou já fazer a chamada agora, tá?
Ver aqui se eu consigo criar a chamada. Ó, parece que vai dar, hein? Parece que vai dar certo, hein? Isso, está. A senha de vocês para hoje é essa aqui. Tá, vamos lá, vou fazer a chamada aqui. Deixa eu só eu ver aqui o nome da rapaziada que teve que sair primeiro. Vamos ver. Liberou não, né? Presente? Liberei? Liberei. Apareceu não? Não apareceu para vocês, não? Aqui para você. Aí, 8/11. Por que que não apareceu? Passa para quem está. Calma aí. Aí, eu vou fazer a chamada aqui e já a gente vê isso. Vamos lá, Alessandra de Jesus. Eita, fé. Ana Andressa. Ana Flávia. Ana Júlia. Ana Laís. Anderson. Nuno. Daniel de Assis. Danilo Lopes. Eduarda Silva Barbosa. Eliqui Galdino. Eunice Vitória. Fábio William. Felipe Carvalho. Fernanda Fernandes. Gabriel Pereira. Giovanni. Giovanni, calma aí que eu preciso falar contigo depois. Mano, pera aí, deixa eu só terminar de fazer aqui essa chamada aqui. 2 tempos já, eu falo contigo, pode ser? E Luiz Helena.
Juan. Giovanni, você precisa ficar aí, hein, cara. Juan de Marco, Cauane Lanai. Levi Matheus. Lucas de Souza Santos. Luma Pérola. Ô, maluco, coloca seu nome, por favor, maluco, coloca seu nome, não tem que chorar. Maria Eduarda Cândido. Maria Eduarda Gonçalves de Abreu. Só uma coisa aqui. Maria Evelyn. Natália. É Natália Ferreira? Ou é Não, na verdade, as duas são Ferreira. É de Mendonça ou Oliveira? Maria Luísa. Esqueci de marcar o seu, porque o seu não está na outra folha, tá bugado. Gente, tem duas Natálias aqui. Oliveira, né? Sim. Nicolas Cauã. Nicolas, fica aí também que eu preciso falar com você, viu? Nicole Gomes. Tamires Júlia. Vitória Maria. Felipe Madeira, né? Não. Felipe Madeira, não. Espera aí, que eu já tinha colocado não. Wendel. Yara Lima. Yara Fernando Santos Lima. Felipe Madeira. Deixa eu colocar do nome. Tem mais um outro do Felipe aí? Não. Giovanni, me manda seu nome completaço aí, cara. Você foi adicionado recentemente nessa turma, é isso? É você e o... Chamada no Avalon é você e o Nicolas Cauã. Vocês foram adicionados recentemente? Manda o nome completaço de vocês aí no chat, por favor. Eu acho que o Nicolas Cauã Já? Chamada do Avalon liberou. Chamada no Avalon não liberou, mano. Não acredito. Faltou meu nome, professor Hudson Costa. Não chamei seu nome, Hudson. Nicolas Cauã não chamou, cara. Hudson Costa. Coloquei presença aqui, cara.
Nicolas e Giovanni, vocês sabem o código de vocês para entrar no Ávalo? E me fala aí o código de vocês, por favor. Gente, e o resto da rapaziada pode sair. Chamada do Ávalo não vai. Cara, por que não vai? Calma, deixa eu ver aqui o que está rolando aqui. Mas hoje é 8. É para você liberar, sim, isso aqui. Por que você não quer liberar para os alunos responderem isso aqui? Deixa eu ver nas configurações aqui. Espera aí. Não sei se eu coloquei. Vê aí, gente, se agora vai. Acho que é porque eu não tinha colocado o prazo. Foi, né? Foi tudo aqui. Daqui a pouco eu vou excluir todos esses aqui para arrumar, porque senão não vai. Acho que eu tinha esquecido o prazo. Não sei, meu professor, estou caçando aqui. Tá, eu vou ver já assim. Professor, sobre minha reposição. Então, eles é o seguinte. Sobre reposição, calma aí, deixa eu só finalizar essa aula gravada aqui e liberar a galera da sala que eu já falo sobre reposição, tá? Sim.